Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendações de investimento, mas têm caráter educacional. O mercado hoje, ele teve aí um dia de queda, né? Aqui nós estamos com o mini índice, né? O mini contratos futuros do índice Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, né? Esse índice ele é composto por uma carteira de ações, onde essas ações estão entre as se referem, né? São das maiores empresas do mercado brasileiro, né? Vale, Petrobras, bancos como Bradesco, Itaú, Suzano, CSN, Metalúrgicas e por aí vai, tá? O que nós tínhamos falado no último, na segunda-feira. Na segunda-feira, ontem foi feriado, não teve negociações, então o último pregão foi de segunda, né? E nós havíamos mostrado, que os preços subiram, bateram na média de 8. Eu falei, este pavio da parte superior indica uma força vendedora e indica já uma, digamos assim, empurrada dos preços para baixo, né? Dito e feito, né? O candle de hoje ele confirma a leitura desta perna de baixa, ele confirma a leitura também do último pregão, que era o movimento de correção, né? No vídeo de segunda-feira eu falei que numa tendência de baixa, o movimento de queda é um movimento de expansão, o movimento de alta é um movimento de correção, onde que este movimento de alta ele é menor do que o movimento de alta anterior, na qual ele forma um topo mais baixo que o topo anterior, tá? E aí quando nós temos, depois dos preços tocarem as médias e voltarem a cair, a formação de um candle de tamanho expressivo, este daqui é um padrão gráfico, né, de continuidade da tendência de baixa, tá? Quando os preços romperem aqui essa região de fundo que nesses dois pregões haviam se formado, nós vamos ter aí a confirmação do pivô de baixa. Na verdade, para mim, eu olho, não uma questão dos pavios, mas o fechamento, tá? E o fechamento, para mim o pivô já foi confirmado. Olha só, neste pregão aqui, o fechamento se deu aqui, neste pregão aqui um pouco mais acima, obviamente. Então, o último fundo se encontra aqui nessa região, tá? Em 116 mil, 116 não, 100. Por isso que eu prefiro colocar uma linha, peraí. O último fechamento se deu aqui, na região de 111.117. O que aconteceu hoje? Fechamento se deu abaixo, né? Na semana passada não, segunda-feira eu falei, corpo de vermelho, candle vermelho, sinaliza que as negociações começaram aqui em cima e terminaram no final do corpo do candle. Esse quadrado colorido de vermelho é o corpo do candle. A linha inferior e superior são os pavios. Então este quadrado, ele termina, onde que ele termina é onde que fechou. O fechamento, vamos ver aqui. Perdão, a gente para o mouse em cima e a gente vê aqui os dados, fechamento 110.500. Como aqui, era 111 mil, fechou abaixo. Fechou abaixo, então rompeu abaixo do fundo. Rompendo abaixo do fundo, alvo de Fibonacci, o pivô foi confirmado, a gente pode traçar um alvo de Fibo. Quem fez meu curso Fundamentos de Análise Técnica sabe fazer projeção de Fibonacci. Quem não fez, pode aprender, tá? A gente faz projeção aqui, retração de 61.8 na cabeça do pivô. Alvo desta queda, o primeiro alvo é 104.711 pontos. Este é o alvo do gráfico diário do mini índice. Aqui nós temos momentum. Como assim momentum? Candle de tamanho expressivo, empurrando banda de Bollinger para baixo.
DI menos bastante afastado do DI mais, DI menos quebrado para cima, DI mais quebrado para baixo, ADX subinte e já ele não está em 30, mas ele está próximo da região. Então assim, acima de 25 é um número razoável. E MACD também está baixista, tá? Esse ADX possivelmente ele vai subindo, então nós devemos ter amanhã um candle de correção. Então um candle pequeno aqui, ó, tá? Porque sempre que nós temos um candle expressivo, um candle pequeno aqui, para depois ter um candle grande aqui. A não ser que entre já muito volume vendedor, tá? Essa dinâmica aqui é por conta da dinâmica nos prazos menores. A gente está cansado de já explicar, né? Que olha só, aqui, ó, eles se afastam, né? Fazem um movimento lateral e aí essa dinâmica aqui, ó, desse candle, amanhã certamente será ou uma lateralização até que a média de 20 venha sendo formada, né? Eu também explico no meu curso o que é isso, né? O que é esse negócio de lateralização e a média chegando, tal, e para uma retomada da queda. Por isso que eu disse que o candle de amanhã possivelmente será um candle de correção, tá? O dólar ele subiu, né? Não com um candle de tamanho considerável, mas um candle que indica forças altistas prevalecendo. Temos um pavio na parte inferior. Isso mostra que teve uma briga, os preços chegaram a atingir um pouco abaixo da média de 200, é uma média importante, mas o volume comprador foi tão expressivo que impediu dos preços fecharem aqui nessa região. Houve uma retomada da alta com fechamento lá em cima, tá? Os preços estão numa região de resistência, né? Esses círculos aqui, ó, mostram que essa região de 5,41 é uma região de resistência forte. Sem contar a resistência também do topo mais alto, em 5,50. Tá? Esse topo aqui, ó, dessa lateralização. Mas o nível do ADX está maior, está em 29. Né? O ADX aqui está maior do que o do índice. Né? Então aqui nós temos uma força compradora mais forte no dólar do que uma força vendedora no índice, tá? Mas é aquela. É o seguinte. Nossa Deus, a garganta tá difícil hoje, hein? Quando o dólar ele tem essa correlação negativa, primeiro que ele tem uma correlação negativa. Mas essa correlação negativa, ou seja, o dólar sobe, o índice cai, né? O dólar cai, o índice sobe. Essa correlação ela não acontece todo o tempo, né? Então, por exemplo, quando estava aqui em movimento lateral, o índice também subiu, caiu, né? Então essa correlação não ocorreu, tá? Mas quando os dois ativos eles se alinham, né, com uma correlação negativa, ou seja, um sobe e o outro cai, esse é o momento em que o potencial direcional ele é maior. Então, o dólar, se o dólar está aqui, ó, nos mostrando que é compra, que é alta, o MACD está altista, o DMI está altista, os gráficos estão subindo, as médias móveis andando para cima, a banda de Bollinger virada para cima, sendo empurrada para cima, resistências importantes sendo rompidas, então o potencial de alta maior que o dólar vai se encontrar vai ser agora, nessa pernada aqui, ó. O maior potencial vai ser quando romper 5,50 e atingir o topo anterior em 5,70, tá? Então aqui é onde que nós vamos ver candles maiores sendo formados, né? Até que o mercado vai chegar, né, no momento de exaustão, vai ter uma certa correção, etc. Mas, né, nós estamos diante de um cenário de momentum, tá? Tanto de alta para o dólar, quanto de queda para o índice, tá? O candle de hoje foi um candle barra elefante. Não foi um Marubozu, né? Eu também explico o que é Marubozu. Porque eu não posso também, né, dedicar esses vídeos que eu faço, que agora estou fazendo segunda, quarta e sexta, pelo menos buscando fazer, para explicar todos os conceitos técnicos, né? Eu deixo isso nos meus cursos, tá? Mas nós temos aí um candle barra elefante, mesmo não sendo Marubozu, é um candle barra elefante, é um candle de momento, é um candle de queda. E um outro ativo que eu não costumeiramente não analiso, mas eu vou passar a analisar, é o DI, tá? Esses aqui são os juros. E olha só a pancada que o DI sofreu para cima, tá? O DI, olha só, ele fez um repique
Repique é quando esse movimento de queda, de correção, ele não se dá até nas médias. Ele se dá no meio do caminho. Né? Se dá no meio do caminho. E aí, esse repique, ele é um indício, um indicativo de que as forças, aqui no caso é um repique altista, então as forças compradoras estão absurdas, tá? E o máximo que nesse cenário a gente podia entender, esperar, era uma correção aqui, ó, no topo anterior, na região de 12,82, que não ocorreu. Esse repique não chegou nem a tocar nessa região, tá? E o ADX está em 43. Acima de 40 é super tendência de alta. Acima de 40 indica que ele vai continuar subindo acima da média de 8. Acima de 50 eu chamo de hipertendência de alta. Acima de 50 ele vai se estender e fazer correções sobre a média de 3, que é essa média branca aqui, tá? E como ele ainda está subindo, então ele pode engatar aí uma quinta marcha e continuar subindo ostensivamente. Os juros, eles são um fator extremamente decisivo, porque com juros maiores, tá, o lucro das empresas diminui. Então o DI ele tem uma correlação também inversa com a bolsa, no caso o índice Bovespa, o índice futuro. Tá? Por quê? Porque o juro subindo, como as empresas pagam suas dívidas com juros, né, pautada pelo nível dos juros, obviamente o lucro dessas empresas vai ser menor, porque elas vão ter que pagar mais de juros diante dos empréstimos que elas fazem, tá? Então, por isso que existe essa correlação inversa. Existe uma explicação econômica para este cenário, tá? Vamos olhar aqui no pregão de hoje. Os papéis que mais caíram foram SEQL3, SEQL3, que acionou o setup, né? Eu havia indicado aqui, ó, esse setup aqui. Mas esse setup que eu indiquei não é daqui não, ó. O setup que eu indiquei é daqui, ó. Tá? Aqui eu mostrei para vocês o padrão gráfico vendedor que teve em SEQL3. Veja que preços caíram, fizeram um movimento lateral, um movimento de breakout. Quando ele toca na média de 20, isso daqui é padrão de livro, tá? Isso aqui é padrão de livro. Tocou na média de 20, forma um candle barra elefante. Depois do candle barra elefante, um gift, um candle de correção e a retomada da queda. Você pode ver que, né, aí os preços caíram, voltaram. Aqui deu uma violinada, tá? Aqui confesso que teve uma violinada para quem colocou stop baseado no gift. O ideal, o stop ideal, mais seguro, é aqui, ó, acima do candle barra elefante. Ele é mais caro, mas ele corre menos risco de você tomar uma violinada, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Então aqui, ó, a entrada seria mais ou menos aqui. Se você pega como referência o candle barra elefante, porque ele também pode ser um candle de referência, tá? O seu stop seria lá em cima. E aí o que aconteceu? Os preços vieram, formaram um fundo, corrigiram na média de 20 e voltaram a cair. A projeção 2 vezes o risco até lá embaixo, em 2,42, tá? Então, quem pegou o gift aqui, ó, como referência, né, saiu fora. Agora, tomou uma violinada aqui. Mas eu sugiro que, quando você pega o gift como referência, o que é o gift? O gift é esse candle aqui, ó. Tá, este candle aqui, ó. Tá, porque o setup gift pega esse candle como referência. A entrada é abaixo dele e o stop loss é acima. Eu sugiro que, se os preços voltam, a média de 3, ela cruza acima da média de 8, você sai fora, tá? Não deixa para sair fora, manter o seu stop loss aqui em cima. Porque o gift aqui, ele é um setup de super tendência. Então, se você entra a partir do candle barra elefante, aqui, você tem como referência a média de 20. Este setup barra elefante é um setup de tendência, tá? O gift, uma vez que a sua referência já não é o candle que partiu da média de 20, mas sim um candle que teve como máxima
uma certa distância da média de 20, você já está entrando, digamos assim, aqui no meio do caminho. Tá? Então eu considero este um setup de super tendência. É um setup que visa você surfar a super tendência. E a super tendência nós não temos como referência a média de 20, mas a média de móvel aritmética de 8 períodos. Por isso que você conduzir por ela é o ideal. Se você não utiliza a média de 3 no seu gráfico, você pode conduzir pela média de 8. E como que é a condução pela média de 8? O candle que viola acima da média de 8, o seu stop loss original está aqui, ó, tá? Tá, aí você está vendido, os preços estão subindo. Violou acima da média de 8, você pega o seu stop loss que está aqui e coloca um pouquinho acima desse candle. Aqui no caso acionou, ó, você saiu fora. Você saiu fora, você talvez saiu no 0 a 0 ou perdeu muito pouco, tá? Mas esse é um modo de você conduzir o seu stop. Eu vou dar uma aula numa masterclass aí semanal, eu vou dar uma aula de condução de stops, tá? Uma aula só sobre condução de stops e eu vou abordar todas essas possibilidades, ok? Mas SEQL3 tá aí em plena tendência de baixa. Vamos fazer aqui uma projeção de Fibonacci, tá? Porque já nós temos um baita de um pivôzão aqui, ó. Vamos fazer a projeção de Fibonacci desse pivô de baixa aqui, ó, que começou aqui em cima, a partir da média de 20. Eu sempre pego a média de 20 como referência, é o início dessa perna de baixa, e eu venho aqui, ó, e lasco o meu alvo aqui, ó, tá? Na cabeça do pivô, 303 é o próximo alvo de Fibonacci, é o primeiro alvo de Fibo desse pivô de baixa, em SEQL3. E FCM3 está numa lateralização, ó. Vem fazer fundo, mas tem um fundo aqui do mesmo nível, um fundo aqui do mesmo nível. Aí, meu amigo, não é referência para setup de venda nenhum. Você lasca aqui, ó, um retângulo e espera ele cair, fazer pullback e voltar a cair, tá? Rapvid 3 caiu, fez um repique. Esse repique aqui, ele pode ser entendido como um pivô, tá? A cabeça do pivô. Então vamos fazer aí a projeção de Fibonacci também para Rapvid 3, tá? Projeção de Fibonacci aí, ó, se dá em 4,88. É o próximo alvo de Fibonacci de Rapvid 3. Dos papéis que mais subiram, Embraer subiu 9,94%. Só no pregão de hoje, porque na semana subiu 3,23, tá? Porque no pregão anterior ele havia caído. Este candle, ele é um padrão altista e ele pode servir como uma referência para um setup comprador. Só que o ADX está baixo, está muito confuso esse DMI. Eu sugiro ir no gráfico de 60 minutos e operar algum setup pelo gráfico de 60 minutos. Seja um breakout aqui, ó, agora, na média de 8, ou seja você espere uma correção na média de 20 e a retomada da alta, tá? Operar pelo gráfico diário, o DMI está muito confuso. É um baita candle barra elefante. Se for olhar, é um candle barra elefante. Então, sendo candle barra elefante, nós temos o setup barra elefante armado. A entrada seria aqui em cima com stop aqui embaixo. 10%, 10,87% aí de stop, com alvo lá em 17,69. Mas, diante desse cenário, eu prefiro fazer um swing trade pelo gráfico de 60 minutos, se for o caso. Leve 3 subiu 3,48, tá? Fez um repique. A entrada, ela se deu aqui, ó, da confirmação do pivô de alta. O ideal é esperar. O ideal é ir no gráfico de 60 minutos também, ó. 60 minutos. E aí, ó, espera um breakout na média de 20, uma retomada da alta, do que aqui pelo gráfico diário. Porque é o seguinte, ó, ele está subindo. O ADX está em 35, está alto. Está indicando que vai continuar subindo. Beleza. Mas a gente sempre usa a média de 20 como referência. Os preços estão afastados da média de 20 do gráfico diário. Beleza.
tá mostrando força na tendência de alta? Tá. Então vamos no prazo menor, de 1 hora, e vamos operar um setup na ponta compradora por esse prazo menor. Para mim, essa é a minha opinião. É o mais seguro possível. E por fim, TASA 4. Mas TASA 4 ainda está abaixo da média de 20. Atingiu primeiro o nosso alvo de FIBO aqui, ó, e atingiu o alvo de FIBO, atingiu também aqui, ó, o segundo alvo de FIBO, segurou em 13,53 e agora está fazendo correção. O candle de hoje indica que é correção. O candle de hoje indica que vai retomar a queda. Porque olha só, esse pavio na parte superior, tá? É um martelo invertido. Então assim, a alta de hoje não é um indicativo de tendência de alta. Pelo contrário, é uma correção de uma tendência de baixa em TASA 4, tá? No gráfico do SP500, o SP500 ele formou um candle barra elefante. E aí ele vem formando vários candles pequenos, laterais. Nesse contexto, ele está fazendo um movimento de breakout, abaixo da média de 200. Então, como eu falei, o ideal é esperar esse breakout terminar. Possivelmente ele vai terminar quando os preços baterem na média de 8 voltarem a subir, ou na média de 20 voltarem a subir. Rompendo aqui, nós teremos setup na ponta compradora em SP500, tá? E para fechar, o ouro bateu lá no alvo. Semana passada, candle também barra elefante, um gift, né? Temos aqui, ó, temos aqui vários setups, tá? Vários setups. Nós temos aqui, ó, agulhada de compra, setup barra elefante, setup gift. Temos aqui vários setups. Então você veja que quando o momentum ocorre, quando os indicadores estão alinhados, vários padrões gráficos ocorrem ao mesmo tempo, onde você pode ter vários parâmetros de entrada. Você pode entrar tanto no candle barra elefante, tanto no candle depois do candle gift, quanto depois do candle que confirmou a agulhada, tá? Então assim, vários padrões gráficos se apresentam na mesma janela e este é o cenário ideal para você operar, tá? Vamos dar uma olhada no petróleo. O petróleo que está andando de lado, né? Tem muito fator aí ainda indefinido. E o minério de ferro deu uma reagida, mas ele tá fraco. Tá fraco porque, olha só, são candles pequenos. Candles pequenos indicam um nível de volume baixo, tá? Das negociações. Então isso não é algo bom para a commodity, ok? Eu falei semana passada que nós íamos dar uma repaginada nos conteúdos e nós mudamos o nosso site, grafistas.com.br, tá? Acesse aqui e veja todos os conteúdos, tá? Nós estamos terminando o curso de gestor de carteira, vamos ter o curso de day trade e de investimentos de dividendos em 2023, tá? E as nossas masterclasses que vão ser semanais. Antes nós tínhamos só as masterclasses, agora nós demos uma periodicidade que nós vamos dar uma aula por semana. Tá? Essa no máximo semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai começar aí com essa maratona de aulas, e vão ser aulas assim temáticas, tá? Uma semana eu vou falar sobre day trade, outra sobre swing trade, outra sobre investimentos, né? Eu já planejei as 3 primeiras aulas, vou falar sobre como operar notícias, vou falar sobre condução de stop, tá? E mais outras cositas mais, ok? Então é isso, vou ficando por aqui, qualquer dúvida só fazer nos comentários. Um abraço a todos e se Deus quiser, até o próximo vídeo.